Pessoal, será que algum de vocês aí, algum patriota, tem alguma dúvida de que a Globo News tenta manipular a opinião pública para parecer, que realmente houve ou existiu aí uma tentativa de golpe por parte do Jair Bolsonaro, né? Vocês acreditam, que eles manipulam, que eles estão tentando manipular a opinião pública? Ou vocês têm alguma dúvida sobre isso, né? É sobre isso que nós vamos falar aqui, pessoal, nesse vídeo, né? A Andréia Sadi aqui, que vocês estão vendo a carinha dela aí, né? Ela faz uma fala que é completamente partidária, né? E tendenciosa, digamos assim, né? E nós vamos ver a fala dela, depois nós vamos ver o jurista Walter Maierovitch criticando a forma, o andamento desse processo aí por parte do Alexandre de Moraes, né? Tecendo sérias críticas ao Alexandre de Moraes. E depois nós vamos ver os comentaristas da Globo News, dois comentaristas, né, o Otávio Guedes e o Joel Pinheiro, admitindo que não existe ligação nenhuma entre o Bolsonaro e os atos de 8 de janeiro, né? Segundo eles, essa denúncia da PGR, né, que foi colocada aí, né, pelo Gonê, não consegue criar uma ligação entre os atos de 8 de janeiro e o Jair Bolsonaro. E aí, teoricamente, essa história, essa narrativa do golpe iria por água abaixo, né? Bom, como todos nós sabemos, isso tudo é só uma narrativa, né? Uma ação criada aí para condenar o Jair Bolsonaro essa ação, né? Esse processo é apenas uma encenação, digamos assim, né? É um teatro que eles fizeram para parecer que está tudo dentro da lei, que está havendo um julgamento, um processo, tudo certinho, tal, dentro da lei, mas na verdade todos já sabem qual vai ser o resultado. Não existe a menor dúvida de que o Jair Bolsonaro vai ser condenado. Talvez o único voto contrário seja do Luiz Fux, né, que foi também um único que foi poupado ali pela sanção dos Estados Unidos, né, que não perdeu seu passaporte. Esses ministros que são mais de esquerda, né, tirando ali também os ministros colocados pelo Bolsonaro. Dos outros, o único que foi poupado foi o Luiz Fux. O resto, todo mundo perdeu o passaporte, inclusive o Gonê, que é o procurador da República. Bom, pessoal, vamos ver esses vídeos aí. Fica comigo até o final do vídeo aí, porque vocês vão ver como é manipuladora a imprensa brasileira, né? É um absurdo. Então vamos lá, pessoal. Só vou pedir para vocês não esquecerem de deixar seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também deixar o seu comentário. Isso tudo é muito importante para o canal, que é um canal de direita, seja mais divulgado, né? O YouTube entregue mais esse vídeo para pessoas de direita, para que elas entendam melhor tudo o que está acontecendo, como eles estão tentando nos manipular, né? Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui com a Andréia Sadi, vamos lá. A primeira turma do Supremo, ele começa dia 2 de setembro, mas o núcleo mais próximo do ex-presidente Bolsonaro ali, os principais interlocutores, aliados, eles já estão de olho no pós-julgamento. Eles avaliam que são favas contadas o resultado desse julgamento, seja agora, seja depois. Tem uma turma que nutre alguma expectativa de um pedido de vista ali do ministro Fux, que faz parte da primeira turma, mas seja agora, seja depois, eles acham que o resultado pela condenação está dado contra o ex-presidente Bolsonaro. Então eles estão olhando para o pós-julgamento. Como? Eles esperam que Donald Trump ele dobre as apostas contra o Brasil. Olha aí, ó, isso aqui é uma manipulação terrível. Olha o que ela falou. Eles esperam que Donald Trump dobre as apostas contra o Brasil, quando na verdade as sanções estão sendo impostas a pessoas e não ao país, né? E também o tarifaço ele foi imposto ao Brasil, mas ele foi imposto a praticamente todos os países do mundo inteiro, né, que tem ligação com os Estados Unidos. O Lula não negociou porque não quis, né?
fez de tudo para não negociar, porque estava se beneficiando dessa narrativa, né, de soberania nacional, esse papo furado aí. Mas você vê como ela é manipulativa. Não é verdade que o Trump está impondo sanções ao Brasil. Até agora ele não fez isso em nenhum momento. A única coisa que ele fez foi impor sanções a ministros, a pessoas, ministro do STF, o procurador da República, o ex-presidente do Senado, né, o Pacheco. Então, ele impôs sanções a pessoas, ao presidente da Polícia Federal, né? Então, a pessoas. Nenhum caso foi feito, essa sanção foi colocada ao Brasil. Então, isso que ela fala aí já é uma manipulação terrível, né? Primeiro, eles acham que a lei Magnitsky, que hoje está aplicada só contra o ministro Moraes, vai ser aplicada contra os ministros que condenarem Bolsonaro nesse julgamento. E por fim, exatamente, contra os ministros, não contra o Brasil, como você falou antes. eles temem até novas tarifas e até embargo ao Brasil. Segundo interlocutores de Bolsonaro com acesso à Casa Branca com quem eu tenho conversado, isso também estaria sendo cogitado. Mesmo que fosse, ó, que nem no caso ela está falando, talvez venham embargos ao Brasil. No caso, não seriam embargos ao Brasil em si, seriam embargos ao regime, né? Como o Donald Trump chamou, o regime brasileiro. É o regime cubano, é o regime venezuelano, é o regime brasileiro que deixou de ser uma democracia, né? E por conta disso sofre embargos, no caso, né? Mas isso não aconteceu ainda. Pela Casa Branca. Tá aí então, pessoal, vocês viram, né, como ela tenta. É uma pequena fala, é uma grande manipulação, porque isso coloca as pessoas contra. É como se ela falasse que os embargos estão sendo feitos contra o Brasil, né, como se fosse feito contra toda a população brasileira, mas isso não é verdade, né? Agora vamos ver aqui o Walter Maierovitch, que é aquele jurista lá que está sempre dando entrevista lá na UOL, falando sobre o que ele acha aí desse julgamento, né, e do impedimento do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino. Vamos só ver. Sentido que diz André Mendonça de que Moraes deveria estar impedido? A suspeição e o impedimento do Flávio Dino e do Alexandre de Moraes são impedimentos berrantes, onde todos da sociedade percebem. A nossa Constituição fala que o sistema é acusatório, que o juiz é neutro, que não pode participar de ações acusatórias, não pode ser juiz de instrução. Isso está repetido na exposição de motivos do Código de Processo Penal, que é uma fonte de interpretação doutrinária. Quer dizer, não pode. O Alexandre de Moraes decretou prisões preventivas, determinou buscas e apreensões de passaporte, e se envolveu na questão acusatória. Não dá para dizer que o Flávio Dino, juiz de carreira, que entrou com ação penal, e portanto foi inimizado porque se sentiu ofendido na sua honra. Tá lá, olha, propôs ação penal contra um inimigo, que acusou, virou inimigo. Não vou dizer que não é. Mais do que isso, como ministro da Justiça, falou em golpismo, apontou Bolsonaro, mas agora ele pode julgar o que já prejulgou. O Supremo se fechou corporativamente. A questão não passou a não ser mais técnica, passou a ser de política judiciária. E como ele tem a última palavra, só vai restar a história mostrar o óbvio. Julgaram por 2 ministros impedidos, e por uma turma e não por um tribunal pleno. Tecnicamente, o Supremo Tribunal Federal finge que é isento. Tecnicamente, o Supremo Tribunal Federal finge que é isento. Olha isso daí, né? Eles não podem julgar o que eles já prejulgaram, né? Essa é uma fala dele aí também. Eles não podem julgar. Como é que, se eles já tinham prejulgado, se os caras já eram inimigos deles, se eles eram declaradamente inimigos, como é que eles podem julgar esse processo? Eles deveriam se colocar como impedidos. Esse processo está eivado de irregularidades desde o seu começo. Não é só Walter Maierovitch quem fala. Dezenas de juristas, centenas de juristas aí falam isso, né? Somente aqueles que são puxa-sacos do governo e do STF é que se mantém aí numa posição de apoiar essa mentira, essa narrativa desse processo, que vai começar amanhã, pessoal. Amanhã começa o final aí da encenação. Vamos lá. Agora vamos ver aqui, pessoal. Quer ver? Esse daqui, então, é o Joel Pinheiro admitindo, né, que não há ligação entre o Bolsonaro e os atos de 8 de janeiro. Presta bem atenção na fala dele. Ponto. Houve um início de execução mesmo de um plano
E lembrando que tem que ser uma execução mediante violência ou grave ameaça, é o que está na lei lá de tentativa de golpe, e até que ponto foram só atos preparatórios ou cogitação, né? E se a gente pegasse só a conversa do Bolsonaro com os generais, um fato arquicomprovado, ele falou, e na verdade, sejamos sinceros, né, a nossa lei deveria já considerar isso claramente criminoso. Não é possível que um presidente possa se sentar com generais para pedir que impeçam o próximo governo e isso não ser crime. Mas enfim, pela redação atual da lei, há uma dúvida se isso já configura ou não o crime. Agora, na trama golpista, Existem pessoas aí que dizem que a Dilma fez a mesma coisa, né? Se reuniu com o exército para tentar impedir o impeachment dela lá, tentar fazer um golpe ali para que ela não saísse do poder. Só que essas coisas eles escondem, eles não falam, né? que estava em andamento desde algum tempo, ou para melar as eleições, ou para, se ele perdesse as eleições, impedir a posse, ou para impedir a vitória do Lula nas eleições, aquilo você já tinha uma série de atos, inclusive atos violentos, em execução já. Então, creio eu que, se você postular que, olha, o Bolsonaro, obviamente, como líder, como centro, sabia de tudo aquilo, ele era o centro de todas as articulações, bloqueio de rodovias, Noite do Fogo em Brasília, enfim, uma série de coisas que já começavam a fazer um tumulto para criar o clima necessário para aquele decreto que ele estava pensando ali ser emitido. Daí, olha, daí acho que há um argumento plausível, sim, de que havia uma tentativa em andamento, já indo além da mera ato preparatório, do mero planejamento, que sozinho provavelmente não seria considerado crime. Agora, eu ainda acho que nessa acusação que a PGR fez tem um ponto que eu acho que nunca foi devidamente explicado, nunca foi devidamente embasado, que ela considera que a conclusão, que a culminação dessa preparação toda foi o 8 de janeiro. E aí, pelo menos para ligar o Bolsonaro com aquilo, me parece que ficou bastante tênue, sabe? O que o Bolsonaro planejava era um decreto de golpe a ser emitido, a ser assinado antes da mudança de governo. Ele não faz isso, ele desiste, fica com medo, sei lá, enfim, seja qual for a explicação, ele vê que não vai ter apoio, acaba saindo. Já tinha um monte de coisa em andamento, como foi colocado aqui, já tinha, o processo já estava acontecendo, mas nesse momento ele não faz, né? E aqueles que fazem o 8 de janeiro, aquilo era com o conhecimento e com a ordem do Bolsonaro? Isso aí, para mim, nunca ficou devidamente estabelecido, não. Aí, pessoal, né? Parece que eles estão usando de bastante criatividade, né? Como disse o próprio Alexandre de Moraes, né? Use de criatividade para conseguir as provas, né? Vazou lá na lava-toga lá, né? Do Vaza-Toga, né? Então ele manda que os assessores dele usem de criatividade para conseguir as provas, né? Tá aí o Joel Pinheiro admitindo, né, que não tem, que precisa fazer muito esforço para achar que tem alguma ligação no Bolsonaro com o 8 de janeiro. Vamos continuar aqui que agora vai falar Não, esse é um ponto o Otávio Guedes, vamos lá. fundamental, porque o O Guedinho, como eles chamam, né? O pessoal da Globo chama ele de Guedinho. crime exige grave ameaça ou violência. Então, o que a Procuradoria-Geral da República traça na denúncia, ela começa em 2021. Em 2021 é quando a primeira pesquisa aponta que Lula derrotaria Bolsonaro numa eleição. A partir daí, Bolsonaro começa a dar uma coletiva, começa a falar em fraude, começa a atacar a urna eletrônica. Depois, Bolsonaro incentiva ali, até mesmo pela omissão, os acampamentos na frente do Exército. Braga Neto dá a entender, espera em 48 horas, o Exército vai resolver. Ou seja, ele faz uma série de atitudes, ele toma uma série de atitudes por ação ou inação, que a Procuradoria-Geral da República atribui a Bolsonaro o 8 de janeiro. Ou seja, é fato, Joel, que não há uma ordem direta, não há uma prova direta ligando Bolsonaro ou qualquer um dos réus ao 8 de janeiro. Acabou de declarar, não há provas. Se não tem provas, como é que você vai usar isso como um fato, como uma prova? Se não tem prova, não tem prova, velho. Não pode, você não pode ligar. No entanto, se você tirar Bolsonaro de cena, não tem o 8 de janeiro, porque eles só estão lá por conta de tudo que Bolsonaro fez e falou. Então, no entender da Procuradoria-Geral da República, esse seria a ligação entre o 8 de janeiro e Bolsonaro, apesar do Joel ter trazido uma dúvida que muitos juristas tinham sobre essa ligação que seria feita pela denúncia. Aí, né, o Otávio Guedes aí mostrando que ele seria um bom assessor lá do Alexandre de Moraes, né? Tá usando bastante criatividade aí para conseguir ligar, né, o Bolsonaro com o 8 de janeiro aí, né? Vamos usar a criatividade, né? Vamos tentar achar qualquer coisa ali
para a gente conseguir ligar uma coisa a outra, né? Vamos fazer uma ponte ali, criar uma ponte para tentar ligar uma ligação que não existe de fato, né? E é notório que toda a transição de governo foi feita sem nenhum problema, não houve nenhum problema na transição de governo. O Bolsonaro passou tudo que tinha que passar, não houve nenhuma dificuldade em o Lula assumir. O Lula já conseguiu até aprovar, né, antes de estar empossado, já conseguiu aprovar, né, aquela PEC da transição, que era chamada lá da PEC da gastança, né? Então, cara, é surreal, é uma narrativa, né? É uma ficção que eles criaram, né? Para tentar enganar a população, né? E aí eles ficam repetindo essa história constantemente, mesmo sabendo que não é verdade, né? Você dizer, como o André Sadi disse aí, né? Ah, fizeram, Donald Trump fez sanções ao Brasil. Pelo amor de Deus, é fake news descarada e da grossa, né? Que vergonha, hein, André Sadi? Que vergonha, você tá parecendo a Daniela Lima. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações para receber novos conteúdos, né? E principalmente deixa o seu comentário. Vamos trocar uma ideia aí no chat de comentários, né? Deixa o seu comentário, o que você acha aí do que está acontecendo. Amanhã começa o julgamento, amanhã, terça-feira, dia 2 de setembro. Pelas notícias que eu andei vendo, amanhã passa, né? Eles começam a julgar. O que vocês acham que vai acontecer? Deixa aí o seu comentário, beleza? Valeu, obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.